que eu prego a mensagem de Deus, 7 anos eu aprendi a falar e não entendi as escrituras sagradas. 17 anos Deus mandava eu falar dentro da palavra. Porque fora da palavra, a gente vai falar o que a gente quer, o que a gente pensa, e às vezes a gente diz o que é que eu estou ouvindo. Mas quando você está dentro da palavra, você ouve a voz de Deus. Amém? E diz aqui a mensagem que Daniel, ele estava em oração, mas ele foi visto pelos seus acusadores, e ali entregaram ele ao rei. Oh, glória! A palavra diz que Daniel, ele estava orando ao seu Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento, quando você abre o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, Deus conduziu o povo do Egito. A palavra diz que o povo estava na escravidão. Eu quero dizer a vocês que nós também estávamos na escravidão. E Jesus fez o resgate. Moisés fez o resgate daquele povo. O primeiro mandamento que Deus deu foi isso: eu sou o Senhor vosso Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Daniel estava orando de quem? Ao seu Deus. Aleluia. Ele não aceitou que o rei fosse o seu Deus. Então ali, levaram Daniel até o rei. Então vamos ver o que aconteceu, né? Ah, meu Deus, eu só tenho 10 minutos, dá tempo, né, irmão? Vamos ver o que aconteceu. Amém. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante aos mandamentos real, porventura não assinaste aqui, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Versículo 13, pode ler, irmã. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Olha. Oh, glória, aleluia! Olha. Quando se levantar contra vocês, continue orando. Né? Continue orando. A resposta não vem logo. Viu? Fazer um reviravolta na tua casa. Você pensa até que Deus está longe de você. Deus está provando você. Ele está entendendo a mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, por que Deus está provando? Porque Deus permitiu que fosse lançado na cova dos leões. Ele orou, mas Deus deixou que ele fosse lançado, que lançasse ele na cova dos leões. Por quê? Quando você pensa, porque Deus permitiu, irmão, quando você está bem de saúde, e você ora para não adoecer, qual foi o milagre que Deus fez? Nenhum. Glória a Deus! Mas quando você está bem de saúde, e você ora a Deus para não adoecer, e você adoece, É verdade. você vê o milagre de Deus na sua vida. Amém. Aleluia. Daniel orava, mas Deus permitiu que ele fosse orar. Continue, irmão. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei,
que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então, o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: ó, teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando ele-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também